Repetindo, né? Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse texto, do capítulo 8, versículo 1 ao versículo 17, traz a experiência de uma nova vida agora pela graça de Deus, né? Uma nova vida segundo o Espírito de santidade, uma vida segundo o Espírito de adoção. Adoção porque se não éramos filhos, hoje somos filhos, segundo a graça que foi manifestada em nós, que é Jesus Cristo. Porquanto, se era impossível, será visto como impossível, né, pela carne, estarmos na presença de Deus por conta do pecado, né, e esse pecado ele é que nos afasta, né, ele que nos condena. O pecado, ele nos condena, ele nos afasta de Deus, porque Deus não se agrada do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não se agrada do pecado, né? Ele aborrece o pecado. Mas o pecador não, o pecador ele é amado de Deus em todo o tempo, né? Então, para que a justiça de Deus se cumprisse, né? E nós agora andamos segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Porque aquele que anda segundo a carne, ele coloca coisas na sua vida que são razão, coloca suas escolhas para esse mundo, ele não passa a ter uma vida espiritual com Deus, ele não tem comunhão com Deus, então não pode agradar a Deus. Mas se ele viver segundo o Espírito vai derramar sobre ele abundante graça. Então não é mais pela carne, é pela vontade de Deus, que é o Espírito, que é a adoção. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, né? Não é sujeita àquele que vive, aquele não se sujeita a Deus, ele não aceita o projeto de Deus, ele quer o seu próprio projeto, né? Às vezes ele quer modificar o projeto de Deus para que prevaleça o seu. Então, essa inclinação da carne. Mas nós, né? Enquanto a presença do Espírito em nós, né? O corpo, na verdade, está morto para que o Espírito viva por causa da justiça. Então, o Espírito é que vive. O Espírito é que prevalece. E o Espírito de Jesus que ressuscitou, que não está morto. Não é Jesus que você vai aos pés dele morto, mas Jesus que nós vamos aos pés dele porque ele está vivo, reina e é soberano. E esse Espírito em que está habitando em nós, habita em cada um de vós, servos do Senhor. O Espírito Santo de Deus. Os nossos corpos são mortais, mas pelo Espírito, né, eles viverão eternamente. E por isso há um clamor, há uma petição que é feita a Deus pelos filhos, né? Nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Porque esse Espírito que nós recebemos, chamado Espírito de adoção, ele toma o lugar daquele Espírito que é o Espírito de escravidão, que antes nos colocava com o pecado, do lado do pecado. Mas hoje nós estamos afastados do pecado para vivermos essa experiência com o Espírito de adoção. E nós clamamos, né? Abba, Pai. E esse Espírito testifica, esse Espírito leva o nosso clamor a Deus, leva a nossa intercessão a Deus, e ele nos diz, agora sim, somos filhos de Deus altíssimos. Então, herdeiros para uma nova aliança, herdeiros para uma vida eterna, não é? Então, com essa
essa promessa maravilhosa de Deus, para que nós possamos ser com Ele glorificado, alcançarmos a glória de Deus, porque um dia Ele virá. Essa palavra não vai passar. Uma nova vida, uma nova experiência debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade, segundo o Espírito de adoção, é para que nós possamos suportar as aflições desse mundo, nós possamos encarar também as injustiças desse mundo, mas olhando para o alto, para aquele que nos remiu, para aquele que nos trouxe a sua presença, aqueles que colocou o Espírito Santo dele próprio nas nossas vidas, nos nossos corações. E nós temos que testemunhar disso. Você é servo onde você esteja, no seu local de trabalho, na sua universidade, na sua escola, meus seus vizinhos, seus familiares. Não esqueça, o Espírito de santidade, o Espírito de adoção, ele nos deu uma nova vida na presença de Deus. O Espírito de adoção, ele nos deu uma nova vida na presença de Deus. Então fica aqui essa mensagem. O nosso site ele está à disposição. Os contatos podem ser feitos. Se você quiser se inscrever, participar conosco, nós vamos deixar o link aqui de contatos para que você possa também conhecer mais profundamente a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, esse livro tão maravilhoso, ele é guia para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus.